Boa tarde a todos. Hoje é quinta-feira da oitava da Páscoa. Pela intenção da missa, José de Oliveira Ferreira, Humberto Salles da Silva, Wanda de Souza Casaca Rodrigues, Dorinda da Rosa Tavares. Os justos celebraram em coro a vossa protetora, a vossa mão protetora, Senhor, porque a sabedoria abriu a boca dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Aleluia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos e irmãs em Cristo, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós o bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que reunistes os mais diversos povos na confissão do vosso nome, concedei àqueles que renasceram pela água do batismo a graça de viverem unidos na fé e na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o coxo de nascença que tinha sido curado não largava Pedro e João, e todo o povo, cheio de assombro, acorreu para junto deles ao pórtico de Salomão. Ao ver isto, Pedro falou ao povo, dizendo: Homens de Israel, por que vos admirais com isto? Porque fitais os olhos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou piedade que fizemos andar este homem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, que vós entregaste e negastes na presença de Pilatos, estando ele resolvido a soltá-lo. Negaste o santo e o justo,
e pediste a libertação de um assassino. Mataste o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Foi pela fé no seu nome que este homem que vedes e conheceis recuperou as forças. Foi a fé que vem de Jesus que o curou completamente na presença de todos vós. Agora, irmãos, eu sei que agiste por ignorância, como também os vossos chefes. Foi assim que Deus cumpriu o que de antemão tinha anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Messias havia de padecer. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Assim o Senhor fará que venham os tempos de conforto e vos enviará o Messias Jesus, que de antemão vos foi destinado. Ele terá de ficar no céu até a restauração universal, que Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca dos seus santos profetas. Moisés disse: o Senhor Deus fará que se levante para vós, do meio dos vossos irmãos, um profeta como eu. Escutá-lo-eis em tudo quanto vos disser. Quem não escutar esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores anunciaram também estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus firmou com vossos pais, quando disse a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Foi para vós, em primeiro lugar, que Deus fez aparecer o seu servo e o enviou para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. Palavra do Senhor. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, como é admirável o vosso nome em toda a terra, que o homem para vos lembreis dele, o Filho do homem para dele vos ocupardes. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Fizeste dele quase um ser divino, de honra e glória o coroastes, deste-lhe o poder sobre a obra das vossas mãos, tudo submetestes a seus pés. Como sois grande em toda a terra, Senhor nosso Deus. Ovelhas e bois, todos os rebanhos, até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar, tudo o que se move nos oceanos. Como sois grandes em toda a terra, Senhor nosso Deus. Aleluia. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e cantemos de alegria. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os discípulos de Emaús contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Enquanto diziam isso, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Espantados e cheios de medo, julgavam ver um espírito. Disse-lhes Jesus: por que estáis perturbados e por que se levantam esses pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E como eles, na sua alegria e admiração, não queriam ainda acreditar, perguntou-lhes: tendes ainda alguma coisa para comer? Deram-lhe uma posta de peixe assado, que lhe tomou e começou a comer diante deles. Depois disse-lhes:
Foram estas as palavras que vos dirigi enquanto ainda estava convosco. Tem de se cumprir tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Abriu-lhes então o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sois as testemunhas de todas estas coisas. Palavra da salvação. Prezados irmãos, prezadas irmãs, o Evangelho de hoje continua nos mostrando o texto dos discípulos de Emaús. Texto que começou ontem, que, na minha opinião, é um dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Um dos textos que eu gosto mais de refletir, de meditar e de pregar é o texto dos discípulos de Emaús. Para que entendamos o texto de hoje, o padre gostaria de dividir o texto em 3 partes e depois fazer a reflexão. A primeira parte do texto nos diz que 2 discípulos, 2 homens, estavam saindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús, para um povoado próximo de Jerusalém, tristes, abatidos, porque não tinham visto ressuscitado e não conseguiam perceber que Jesus estava entre eles. Segunda parte. Jesus começou a lhes contar sobre a Sagrada Escritura. Jesus começou a contar desde Moisés, o Antigo Testamento, os profetas, até aquilo que estava acontecendo com ele em relação a toda a Bíblia. Então o texto de São Lucas diz que o coração daqueles discípulos, como que estavam em brasas, como que ardia. Terceira parte. Quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Primeira parte, os discípulos caminhavam com Jesus, mas não reconheciam a presença dele. Querido irmão, querida irmã, esta é a nossa história. Normalmente na nossa vida, em tantos momentos, nós não percebemos que Jesus caminha conosco. Quantos momentos que nós nos sentimos tristes, sozinhos, muitas vezes não sabemos por onde devemos ir. Quantas vezes na nossa vida que parece que Deus nos abandonou. O Papa Bento XVI mesmo, certa vez visitando o campo de concentração de Auschwitz, ele dizia: Senhor, onde tu estavas? Onde estava Deus? Tantos momentos na nossa vida parece que o Senhor não está conosco. Quantas pessoas, às vezes até nós, dizendo diariamente: Senhor, onde tu estás? Por que não acontece a cura? Por que não acontece a solução desse problema? Quantos médicos ainda vão precisar morrer? Quantas pessoas ainda vão precisar falecer? Senhor, misericórdia, por que tudo isso não é resolvido? E aí algumas pessoas que não acreditam em Deus aproveitam essa situação para zombar e provocar ainda mais Deus. Ah, se fosse verdade a presença de Deus, Deus resolveria tudo isso. Querido irmão e irmã, mesmo que muitas vezes nós não percebemos, tenha certeza, Deus caminha conosco. E sabe como que é interessante? A pedagogia de Deus é tão linda, que às vezes após 1 hora, 1 semana, 1 mês, às vezes 1 ano, às vezes pode levar até 10 anos, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus estava comigo. Eu não entendia, mas aquilo foi bom. Eu não entendia, mas aquela situação me ajudou a crescer. Eu quase me revoltei, eu quase abandonei a Deus, eu quase blasfemei, mas aquilo foi bom para mim. O Senhor caminha conosco.
Padre, nesses momentos que eu não consigo perceber a presença de Deus, nesses momentos que eu me sinto sozinho, como que eu vou perceber a presença do Senhor? O texto nos diz que quando Jesus falava sobre a Escritura, o coração dos apóstolos, o coração desses 2 discípulos ardia. Porém, quando que eles reconheceram que era Jesus? Eles não reconheceram que era Jesus quando eles ouviam a Escritura. Eles reconheceram Jesus no partir do pão. Então nós podemos perceber aqui que existem 2 estágios, existem 2 momentos para o reconhecimento da palavra, o reconhecimento da presença de Deus. Primeiro momento, o momento da palavra. Quando eles ouviam a palavra, o coração se abrasava. Segundo momento, o momento do partir do pão, que significa a Eucaristia. 2 momentos em profunda unidade e sequência que nos ajuda a perceber a presença de Deus. A Sagrada Escritura e o partir do pão, que é a Eucaristia. Discípulos de Emaús nos diz sobre a missa. O que é a missa? A missa é a celebração das 2 mesas. Na missa nós temos 2 mesas. Temos a mesa da palavra e temos a mesa da Eucaristia. Por que nós não temos a mesa apenas da palavra? O Evangelho dos discípulos de Emaús diz que a palavra, e apenas a palavra, apenas a Bíblia, não é suficiente para nós nos encontrarmos com Deus. Nós não somos protestantes. Nós não somos protestantes. Nós não somos a igreja da palavra. Nós não somos a igreja da Bíblia. Também somos. Nós somos a igreja do corpo, sangue, alma, divindade, do Deus vivo e ressuscitado, que se dá a cada um de nós na Eucaristia. Um católico sem Eucaristia não é nada. Um católico sem Eucaristia é como um peixe fora d'água. Um católico sem Eucaristia é como um nadador sem água. Um católico sem Eucaristia é uma pessoa sem alimento. Um católico sem Eucaristia é um católico incompleto. Quando nós meditamos sobre o amor de Deus, existe uma palavra que alguns teólogos usam, e você vai aprender hoje uma palavra grega, alguns vão ouvir uma palavra que já ouviram antes, e você vai perceber a beleza dessa palavra, que talvez é uma das que melhor simboliza o amor de Deus. A palavra kenosis. Padre, o que significa a palavra kenosis? Filipenses capítulo 2, versículo 7, e na segunda carta aos Coríntios diz sobre a kenosis de Deus. Kenosis significa aniquilamento. Kenosis significa esvaziamento. Kenosis significa deixar de ser para que o outro seja. E vocês vão entender, conforme o padre vai explicando, o que significa kenosis. O amor de Deus, ele é totalmente kenótico. O amor de Deus, ele é kenótico, ele é um amor de entrega na criação. Deus poderia viver para si mesmo. Deus não precisava criar o ser humano. Deus esvaziou-se de si mesmo e criou. Deus fez o ser humano presente. Mas apenas fazer o ser humano presente não era suficiente. Deus resolveu também se fazer presente entre nós. Deus se fez gente. Nós temos a encarnação e Deus se fez humano. Que maravilha! Que coisa linda que é a encarnação. Padre, a criação e a encarnação é tudo? Não. Nós temos a Eucaristia. Talvez aquilo que o padre diga agora parece um pouco estranho, mas é aquilo que melhor nos faz compreender o que é a Eucaristia. Quando você recebe a Eucaristia, é como se você estivesse comendo Deus. Quando você recebe... Padre, é estranho. Quando você recebe a Eucaristia, é como se você estivesse se alimentando de Deus. Deus não realizou a salvação por um decreto de um profeta. Deus realizou a salvação pela morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa.
E a Santa Missa é um sacrifício incruento que é renovado no altar em cada Santa Missa. Para nós entendermos o que é a missa, para nós entendermos o que é a Eucaristia, uma das melhores imagens que a Igreja já utilizou da Santa Missa é da ave pelicano. Não sei se vocês já ouviram alguma vez uma foto ou a imagem da ave pelicano. A ave pelicano é um símbolo da Eucaristia. A ave pelicano é uma ave de regiões aquáticas, uma ave muito grande, que naturalmente tem muitos filhotes. Quando esta ave percebe que os seus filhotes não têm peixes para se alimentar, não tem como se alimentar, o que ela faz? Os filhotes do pelicano bicam, mordem o peito da própria mãe para se alimentar. A maioria dos pelicanos morrem porque eles dão a vida para os seus filhotes. A Eucaristia é a mesma coisa. Naturalmente, Cristo não está sofrendo, não está sentindo dor em cada missa, mas na Eucaristia é Cristo se doando a cada um de nós. A palavra e a Eucaristia. Mas a compreensão total é através da Eucaristia. O padre encerra dizendo assim: naturalmente eu fico muito triste de saber que em Portugal, no Brasil, em muitos países as pessoas não têm essa oportunidade que vocês agora estão tendo aqui na igreja, de participar da missa. Mas eu vou contar um segredo a vocês, algo que está no meu coração, deixa eu partilhar. Sabia que isso também é bom? Sabia que isso é bom? Tinha muito católico fazendo descaso da Eucaristia. Quantas pessoas vindo receber a Eucaristia mascando chiclete? Quantas pessoas falando para o padre antes da missa: ah, não fala mais de 10 minutos não, hein? Missa não pode ter mais de 1 hora. Quantas pessoas na missa, aqui principalmente no Brasil, fazendo piquenique durante a missa, comendo salgadinho, bebendo, conversando. Quantas pessoas no telemóvel? Quantas pessoas com preguicinha, arrumando desculpas para não ir na missa? E às vezes brigando com a igreja: ah, se eu não ir na missa aos domingos é pecado mesmo? Sim, é pecado mortal. Ué, mas o que significa pecado mortal? Pecado mortal, segundo a doutrina da igreja, diz que se você não se arrepender e não se confessar, leva à morte eterna. Padre, mas por que é tão exigente assim? Existe alguma coisa mais importante na sua vida do que Deus? Existe alguma coisa mais importante do que a Santa Missa? Que Deus nos ajude, a mim como padre, e a cada um de vocês como católico, de perceber que Cristo caminha conosco, de perceber que a palavra de Deus aquece o nosso coração, mas de amarmos, de venerarmos, de jamais deixarmos a Eucaristia, que é o próprio alimento, que é a própria presença, que é o próprio Deus no meio de nós. Em silêncio rezemos, peçamos a graça de amar e, como os discípulos de Emaús, de reconhecer em cada Santa Missa a presença de Deus. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar vinho da salvação.
Orai, irmãos, para que o meu sacrifício e vosso seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei com bondade, Senhor, as oferendas que vos apresentamos em ação de graças, por aqueles que renasceram no batismo, e concedei à Igreja o auxílio da vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação, que sempre vos louvemos com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressuscitado restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo, em que a Virgem, o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo Estevão, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Povo resgatado, proclamai as maravilhas do Senhor, que vos chamou das trevas para a sua luz admirável. Aleluia.
Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por Cristo nosso Senhor. Oração de São Roque. Ó São Roque, tu que deixastes a tranquilidade do lar e fostes socorrer os doentes, não recuaste nem mesmo diante da peste e da morte. Lembra-te de nós e socorre-nos com igual amor. Defende-nos da peste e da doença. Dá-nos saúde, paz na família e espírito comunitário. Fortalece em nós a fé e a esperança. Na presença de Deus que nos encoraja, na construção de um mundo humano e justo. Concede-nos estas graças por méritos de Jesus Cristo, com o qual partilhastes a dor e o sofrimento, e que agora vive com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como já aconteceu durante toda a semana, esta missa está sendo gravada e também será disponibilizada online, sempre às 9 horas da noite, horário de Macau. Se o padre não está errado, o horário de Portugal é às 2 horas da tarde e no Brasil às 10 horas da manhã. Então, aqueles que estão participando aqui na Sé Catedral, aqueles que estão nos acompanhando agora, vocês imaginam tanto de pessoas que precisam trabalhar para que uma missa aconteça online. Então, qual que é a nossa missão? Ajude a divulgar. Envie para um amigo que está na China, no Brasil, em Portugal, no Timor-Leste, para outras pessoas. Então, é muito trabalho preparar uma missa dessa e existem muitas pessoas que não podem ir à igreja. Então, a nossa contribuição é enviar e ajudar essas pessoas a acompanharem a missa. Aqueles que estão aqui na igreja também, assim que chegarem em casa, poderão rezar o 7º dia da novena da Divina Misericórdia. A novena deste ano está online. Peçamos agora a bênção do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima e de São Roque, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima noite, um abençoado restante de semana. E de em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.